Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de participar dessa mesa, né? E porque um neonatologista, nessa uma mesa de infecção, é que esse tema acho que mexeu com toda a sociedade médica, né? E nós sofremos muito no início, quando começou em outubro, que nós tínhamos que notificar os casos de microcefalia, e isso foi um furor nas maternidades. Então, só para a gente conhecer um pouquinho do vírus, o vírus Zika é da família Flaviridae, flavivírus, transmitido pelo mosquito, né? Acho que todo mundo acessou o Ministério da Saúde, tinha uns mosquitinhos lá viajando na tela, muito interessante que foi feito. E foi um vírus descoberto há muito tempo. Tá? Na década de 40, numa floresta chamada Zika, por isso o nome de Zika vírus, em Uganda, foi descrito o primeiro achado através de um macaco que estava sendo utilizado para pesquisa para febre amarela. E aí achou-se o vírus dentro desse macaco e, então, dado o nome de Zika vírus. Da década de 40 até a década de 70, esse vírus foi para o oeste da África e depois pegou as regiões da Micronésia. E, na década de 70, já confirmados 284 casos de Zika vírus na ilha de Iap, tá? Com pessoas que passaram mal, com febre, doenças exantemáticas. Foi a primeira publicação da presença do vírus. Então, não é uma coisa tão nova, né? Ele agora está aqui chegando até a gente, mas não é tão jovem assim esse vírus. Em 2015, começaram a aparecer os casos autóctones, né? Então, a gente tem aqui o Brasil, né? A Ilha de Páscoa. Acredita-se que ele tenha vindo através da Micronésia por aqui, e os primeiros casos descritos em fevereiro de 2014 foi na Ilha de Páscoa, e daí ele pegou, e eles gostam o quê? De um clima temperado, né? Esse calor que a gente teve esse ano ajudou muito, eu acho, essa disseminação. Então, não é um vírus de ambientes frios, né? Então, vocês podem ver que na América do Norte a gente não tem, a não ser quando tem os casos descritos de casos que vieram do exterior. Aqui, mostrando um pouquinho para vocês, então, a partir de fevereiro de 2014, as regiões que foram acometidas, né? Então, América Central, o Brasil, vejam, senhores, que Chile, Argentina não tem casos descritos até então, né? São mais nos países mais quentes, tá? Então, aqui é uma região bem importante, Ilha de São Martin, que o pessoal vai passar férias, né? Também é uma ilha bem comprometida, com bastante casos descritos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Aqui no Brasil, nós temos 22 territórios onde houveram casos confirmados, e aí casos de uma forma geral, não só de recém-nascidos, pessoas adultas que tiveram um quadro com sintomas e que foram fazer sorologia e ela deu positiva. Então, desculpem, aqui no sul do país não tem nenhum caso descrito ainda, né, que é uma região mais fria. E, para nossa curiosidade, algumas regiões aqui do norte do país também ainda não tem nenhum caso confirmado, talvez até pela falta de diagnóstico, né? Não que não tenha, porque se a gente for seguir o raciocínio que ele é um vírus de região quente, ele deveria estar presente aqui no Amapá. Bom, qual que é o quadro clínico que a gente tem do Zika, né? Por que ele se difere da dengue, do chikungunya? Principalmente num exantema muito pruriginoso, tá? E uma conjuntivite, muitas vezes acompanhada de dor retroauricular, uma dor muito intensa. São as características mais importantes do Zika. Na dengue, o que a gente tem? A febre alta, a febre do Zika não é uma febre alta, a mialgia é muito mais intensa na dengue até do que na chikungunya e no Zika. Na chikungunya, a artralgia impera, o que difere das outras. Aquela cefaleia frontal que a dengue aparece, no Zika vírus você não tem, o que tem é a dor retroauricular. E casos mais graves, como choque, plaquetopenia, as discrasias sanguíneas, é muito mais frequente na dengue do que no Zika vírus. Então, o que fica mesmo para diferenciar é um quadro exantemático e a conjuntivite, né?
E aí depois a gente vai estar discutindo mais um pouquinho isso com vocês, porque o diagnóstico vai passar por aí, inclusive a triagem hoje que o Ministério acaba solicitando que a gente faça. E aqui eu queria só dar uma introdução para vocês nos casos, como eu falei. A partir de outubro foi uma revolução de se notificar todos os casos de microcefalia. Na época, o que o Ministério nos pediu foi que todos os bebês com perímetro cefálico inferior a 33 centímetros que fossem notificados. E isso nem sempre era microcefalia, e muitos casos, na hora que você investigar, não eram nada. Então, só para vocês terem uma ideia, de novembro de 2015 até agora, final de janeiro, foram registrados um universo de 4.783 casos de microcefalia. Porém, destes casos, os que realmente eram microcefalias, acompanhadas de alguma alteração de sistema nervoso central, só 404 casos. Tá? Então, aquela definição, só por uma medida de perímetro cefálico numérica, não implica realmente ser um caso de microcefalia e microcefalia acompanhada de lesões neurológicas. Né? Isso é muito importante, eu não sei se os senhores estão sabendo, mas o governo acabou de lançar uma bolsa microcefalia, no valor de um salário mínimo. Tá? Então, esse diagnóstico tem que ser preciso. Né? Nós somos responsáveis por esse diagnóstico preciso. Existem uma série de circunstâncias, mas a gente precisa tomar cuidado com o diagnóstico. Desses 404 casos que realmente tinham achados neurológicos e eram microcefalia ou com calcificação, só 17 deles, ou seja, 4%, eram causados por Zika. Os outros caíam em toxo, citomegalovírus, as outras doenças do TORCH, que também, né, ao longo dos anos, levam à microcefalia, e nunca se deu tanta importância para esses casos. Né? Então, não é tão pouco assim, né? 404 casos. Então, se a gente voltar aqui, desses 4.783 registros, só 8% que realmente eram microcefalia. Então, houve um excesso de notificação, de erros diagnósticos aí pela medida única. E o que ficou, então, como medida? Né? O governo ainda está com a medida única de 32 de perímetro cefálico. Hoje até foi lançado, está mudando. Bom, Zika está uma coisa que a cada dia que a gente der aula, a gente vai mudar alguma coisinha. Né? Hoje já saiu uma coisa da secretaria nossa aqui do Estado, a gente participou de algumas reuniões do município, que o serviço deve estar seguindo as normas das curvas internacionais de medidas de perímetro cefálico. Então, essas curvas elas são de acordo com a idade gestacional, de acordo com o sexo do bebê. Né? Então, se eu tiver um bebê de termo, vamos falar nos bebês de termo aqui, de 37 semanas, e ele tiver um perímetro cefálico de 32, ele é normal, ele não é uma microcefalia. Se eu tiver um bebê de 40 semanas e tiver um perímetro cefálico de 32, 33, ele cai abaixo dos 2 desvios padrões. Então, o que é importante a gente usar são essas curvas internacionais. O que a gente tem usado é a curva de Fenton, que é a recomendada pela Sociedade Paulista e Brasileira de Pediatria, e mundialmente sempre a gente usou, né? É o que mostram todos os trabalhos científicos. Então, vejam, senhores, se você pôr um valor absoluto, você pode correr nesses 4.000 casos e depois só desses, só 8% realmente confirmam existir a microcefalia. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado agora, uma vez que vai ter uma implicação financeira aí para as famílias disso. Aqui uma curva masculina, né? É a mesma curva, só que difere um pouquinho. Os meninos têm um perímetro cefálico um pouquinho maior que as meninas, né? Isso só na hora que nasce, depois a gente acaba igualando. Né? E aí, colocando, então, para vocês a importância do diagnóstico realmente de existir a microcefalia, e aqui eu queria passar só alguns achados, depois o doutor Sérgio vai entrar em maiores detalhes, de algumas calcificações cerebrais que parece que realmente estão presentes, a ventrículomegalia,
nesses casos que realmente as mães tiveram Zika vírus confirmado. Esses casos, essas imagens são do pessoal de Recife, né, onde nós tivemos todos os casos de microcefalia acompanhados de malformação, mostrando aqui o que eles chamam de córnea, né, do ventrículo. Não tem muita tradução, né, Sérgio, para o português, que parece ser algumas lesões típicas, algumas calcificações, né? E o que eu queria mostrar também, que foi publicado agora, há uns 15 dias atrás, uma lesão oftalmológica acompanhada dos 3 casos de Zika positivo. Então, existe uma atrofia macular nesses casos. Então, o fundo de olho é importante, como todas as congênitas, né, que a gente faz tomografia, fundo de olho, triagem auditiva profunda, aqui também, né. Esses casos também foi da Fundação Altino Ventura de Pernambuco, é uma fundação que só trata de casos oftalmológicos, e esses casos foram para lá para fazerem avaliação, e foi esses os achados de atrofia macular. E o que acho que revolucionou aí um pouco foi a semana passada, né, no dia 20, foi publicado no New England um caso muito interessante de uma jovem de 25 anos, gestante. Ela morava no Brasil, em Natal, há 2 anos, como voluntária, um serviço voluntário, era da Eslovênia, engravidou no nosso país, começou a fazer o pré-natal aqui e teve um quadro exantemático febril, com prurido e tudo mais. Na época, foram feitas as sorologias para chikungunya e para dengue, não foi feito Zika nessa senhora, e foi continuando o pré-natal, e ela ficou no Brasil nesse começo. Fez os ultrassons iniciais com 20 semanas, com 29 semanas começaram a apresentar lesões na região cerebral. Tá? Então, lá no início, com 20 semanas, tinha ultrassom normal do feto, com 29 semanas começou a apresentar calcificações, ventriculomegalia, e aí ela resolveu... Opa, desculpe. Nossa, por que ele voltou aqui? Ela resolveu voltar para a Eslovênia, porque ela resolveu optar por interrupção da gestação. Tá? Chegando na Eslovênia, ela já estava com 32 semanas de gestação, foi feita a interrupção da gestação, e foi feita, só podia fazer a interrupção da gestação se ela permitisse fazer a autópsia do feto. Foi feita a autópsia desse feto, procuraram em todas as vísceras o vírus, não encontraram, mas no cérebro encontraram muitos vírus, né? Muitos vírus se replicando, e na imagem ultrassonográfica mostra várias regiões com calcificação, aqui na anatomia patológica também. Eu acho que aí ninguém tem mais dúvida desse tropismo desse vírus pela região do sistema nervoso central. Foi feito, é lindo, quem tiver a oportunidade, leia, porque é um artigo muito bom. Foi feita uma parte de genoma do vírus. O vírus ele é parecido com o vírus da Polinésia Francesa e o vírus encontrado na Ilha de Páscoa, quer dizer, confirmando que ele vem dessa região da Micronésia, e que é ele que está aqui no nosso país. Existem só 2 sequências gênicas que alteraram, mas muito pequena, que parece que, pelos estudiosos, essas alterações não são tão importantes para dizer que seria uma nova linhagem do vírus. Ele é considerado ainda o mesmo vírus. Tá? Não tem estudo oftalmológico nesse caso, não fizeram. Pelo menos na publicação não tem nada. Não sei se não encontraram, eles nem comentam se encontraram ou não, se não fizeram. Foi uma pena até para confirmar aqueles outros 3 casos que nós tivemos, que realmente tiveram atrofia macular. Então, depois deste caso publicado, eu acho que ninguém tem mais dúvida se tem relação de Zika com alteração cerebral ou não.